Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver mais este encontro com você! Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda à Jornada do Milagre. Nós estamos vivendo essa jornada sensacional, tenho recebido muitos feedbacks positivos, testemunhos positivos de vocês, dizendo que está sendo uma bênção viver a jornada do milagre. E insisto com você, se você sentir vontade no seu coração de deixar os comentários na live do YouTube, se você quiser mandar um comentário no privado, será uma alegria viver essa experiência, ler você. Claro que eu peço um pouquinho da sua paciência, porque muitas vezes eu não consigo ser tão veloz, eu não tenho uma equipe para poder contribuir, para poder criar uma certa velocidade, eu sou uma equipe no momento, mas eu me esforço para poder, dentro do meu tempo, conseguir dar a atenção que vocês merecem. Somos lançadoras de sementes, buscando cumprir o propósito de Deus. Só que para lançar semente, você também primeiro precisa cuidar da sua. Primeiro aprender, viver, praticar, testemunhar, para depois evangelizar. Então estamos juntas nessa jornada e eu fico muito contente. Por isso também quero sempre reforçar. Eu sei que na introdução do vídeo vocês assistem, mas deixa o like, comenta, compartilhe o link da live na sua rede de contato. A nossa missão é lançar semente. Se a pessoa virar, não é nossa responsabilidade. O que nós não podemos é dar a oportunidade para Deus dizer que a mensagem dele não chegou porque você não fez da sua parte. Porque muitas vezes eu vejo nós dizendo assim, eu nem vou falar, já chamei tanto, a pessoa não vem. Essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é, se a pessoa vem ou não vem, lançar a semente, convidar. E isso contribui para com que essa mensagem chegue no maior número de vidas e também, de certa forma, pode ser a sua contrapartida para com o meu trabalho. Porque fazer com que pessoas também conheçam o meu trabalho pode agregar valor secundário em outras ações que eu desenvolvo. Então, da mesma forma como eu estou aqui rezando por mim, rezando por você, essa generosidade também pode partir do nosso coração. Muito bem, e antes de entregar o tema de hoje, desejo fortemente que você já esteja com seu material de apoio, inclusive o planner gratuito. Eu já vou tirar uma foto hoje que eu já anotei no meu planner. O meu planner é um livro, porque já são muitas jornadas aqui vividas, eu já imprimi, hoje eu já vou adicionar na minha encadernação, já escrevi o meu dia 9 no planner que a Manu que fez doou para nós, está no grupo do WhatsApp. Então, se você está ouvindo aqui esta live oracional, na descrição desta live tem o link do WhatsApp, onde a gente faz o nosso algo a mais. E além do planner, você deve estar com a sua Bíblia, com certeza. Então já pegue a sua Bíblia e vamos abrir na leitura bíblica que irá nos nortear. O que Deus irá falar conosco hoje, hein? Ele falará por meio do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 ao 52. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46
ao 52. E enquanto isso já clamamos a força do alto, nos conectamos com o sobrenatural de Deus, pedindo a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos dando a unção devida, o discernimento adequado, para que tudo que nós falarmos seja Deus falando conosco. A minha humanidade agora diminua e a santidade do Senhor cresça, para que seja ministrada a vontade de Deus e não a nossa vontade humana. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele, cale-se, cale a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: vá, você está curado. Por quê? Porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nosso tema de hoje, do dia 9, é: conquiste seu milagre praticando os 5 princípios do cego Bartimeu. Hoje quem vai ministrar aqui para nós é Bartimeu, este cego que foi curado por Jesus. Olha que sensacional! Ele vai nos ensinar os 5 princípios. Bartimeu era um cego que, se nós formos refletir, ele enxergava melhor que a maioria de nós e a maioria das pessoas que estavam lá ao redor. Por que eu afirmo isso? Porque ele foi capaz de perceber a oportunidade do seu milagre quando ouviu o Senhor Jesus passando. Por quê? Porque ele era cego. Então, ele desenvolveu uma escutativa sensacional. Se nós observarmos na história, historicamente, o Senhor estava vindo da Galiléia rumo a Jerusalém e nesse caminho passou por Jericó. Esse é o lugar onde ele encontrou Zaqueu, o cobrador de impostos, e também se deparou com Bartimeu, o mendigo cego. Bartimeu vivia em Jericó. Essa cidade tornou-se conhecida como lugar amaldiçoado, porque Josué a amaldiçoou quando a conquistou. O Senhor então foi para um lugar de maldição. O Senhor já tinha o hábito de ir a lugares que outras pessoas evitavam ir, e Bartimeu vivia num lugar amaldiçoado. É necessário, maravilhosa, nós nos atentarmos também a um significado que pode nos revelar algumas ações, que é o nome do Bartimeu. Bar é um prefixo que significa filho. Portanto, significa filho de Timeu. O nome Timeu, por sua vez, significa impuro, poluído, desagradável, sujo, corrompido. Nossa Deus! Então, Bartimeu significa aquele que é filho do impuro, do imundo, do corrompido. Ele não somente vivia num lugar amaldiçoado, mas ele próprio trazia uma herança de morte e rejeição desde a sua identidade.
E para completar, ele era cego e mendigo. Poucas pessoas tinham tantas coisas contra si como Bartimeu, se nós formos parar para pensar. Na verdade, não são muitas, eu diria assim, não são muitas pessoas que conseguem se identificar com ele. Nós, perante Bartimeu, se nós formos observar, não é que nós vamos nos considerar melhores, mas em situação de lugar e condição. Muitas de nós estávamos melhores que Bartimeu. O lugar onde ele vivia era amaldiçoado, sua família era destruída e impura, ele era cego, vivia da generosidade das outras pessoas, ele estava o quê? Esquecido de um lado da estrada. Mas o que aconteceu? Um dia Jesus passou por ali. Uau! Creio que existem aqui ações que precisamos aprender com Bartimeu nesta leitura do Santo Evangelho. E a gente vai aprender os 5 princípios que o cego Bartimeu se utilizou para poder se apropriar do milagre que Jesus tinha para ele. O primeiro princípio é: reconheça a sua oportunidade. Muitas vezes a razão pela qual não recebemos, não nos apropriamos do milagre que Deus já tem disponível para nós, é porque muitas vezes ficamos com o foco nas nossas deficiências e nos nossos desejos e ignoramos as nossas oportunidades. Nós mantemos o foco no problema, na nossa vontade humana e não nos recursos que Deus nos dá para fazer o que precisa ser feito. Não gaste, maravilhosa, o tempo que você tem, que é um recurso muito significativo e limitado, reclamando sobre a sua cegueira, ignorando o fato de que você tem condições para fazer tudo o que Deus deseja que você faça. Evite procurar viver de piedade dos outros, reclamando, gemendo, exageradamente amaldiçoando as necessidades ou os recursos que você tem. Bartimeu sabia o que ele queria, por isso ele se concentrou nos recursos que tinha. Qual era o recurso que ele tinha naquele momento? A escuta, a audição. Ele tinha a audição. Olha para você ver o quanto ele se utilizou disso, ele ouviu que Jesus estava por ali. Cientificamente, dizem os estudos que quando você perde um sentido, os outros tornam-se mais aguçados para poder gerar um certo equilíbrio. Como ele era cego, a audição dele possivelmente devia ser bem desenvolvida. Então, qual é a lição aqui? Deus vai recompensar a deficiência da nossa vida equilibrando outras áreas. E muitas de nós não percebemos isso. Ele sabia que algo estava acontecendo na estrada. Por quê? Porque ele ouviu barulhos. Então ele teve que perguntar a alguém o que estava acontecendo. Além de tudo, ele teve que se fazer ser ouvido. E muitas de nós, às vezes, evitamos abrir a boca por um motivo, pelo motivo do nosso orgulho, pelo motivo da nossa vaidade, uma falsa vaidade de achar que está atrapalhando. Então essa questão nós precisamos observar. Precisamos sair da nossa comodidade. O cristianismo é movimento. Precisamos correr riscos para viver o que Deus tem para nós. Muitas de nós preferimos ficar paradas a tentar. Muitas de nós estamos dando desculpas. Muitas de nós estamos culpando os outros ou o ambiente onde nós estamos inserida, ou terceirizando que não fazemos tal coisa por causa das outras pessoas, do marido, filho, olhando para as condições. Lembra? Tire o foco das suas condições, das suas circunstâncias. Apenas levante-se. Levante-se, concentre-se na sua oportunidade. Por quê? Porque Jesus está passando. E depois que Bartimeu descobriu o que estava acontecendo, o texto diz que ele gritava, não foi isso? Dizia pra gente que ele falava, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembre-se que ele era cego e a única coisa que ele poderia fazer para chamar a atenção de Jesus era clamar em voz alta.
Então a primeira coisa que Bartimeu fez, esse princípio que ele está nos ensinando é: aproveite a oportunidade. Ele clamou com toda a força da sua alma por um sentido que era o recurso principal dele naquele momento: escuta e a fala. E ele conseguiu fazer com que Jesus o ouvisse. Jesus parou para ouvir Bartimeu. Por isso, pode muitas vezes você não estar no momento oportuno, mas não perca a oportunidade. Segundo princípio, reconheça que Cristo é o Messias. A expressão filho de Davi é usada entre os judeus como uma referência ao Messias. As escrituras do Velho Testamento diz assim: filho de Davi. Filho de Davi. Então isso era uma abordagem de reconhecimento. Ali ele estava reconhecendo o senhorio de Jesus. A multidão pode ver os milagres de Jesus, mas muitas vezes esta multidão não consegue ver Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes a multidão vê Jesus como aquele que precisa ir para a cruz, mas muitas vezes não conseguimos ver Jesus como amigo dos pecadores, como amigo dos aleijados, como amigo dos cegos, como amigo dos coxos, como nosso amigo, porque talvez a gente nem se considera necessitada de que Jesus nos enxergue. E agora eu quero te fazer uma pergunta maravilhosa. Como você vê Jesus? Como você vê Jesus? Você o vê como mais um personagem distante nas páginas empoeiradas da história que você vê o filme na Sexta-feira Santa? Você vê Jesus mais como uma referência no feriado da Semana Santa, onde se lotam as igrejas para viver uma simples tradição? Você o vê como uma figura distante, pronta para passar por você na estrada da vida? Você vê ele como mais um líder, mais um que fez história? Você vê Jesus assim como um personagem? Ou você o vê como o Salvador misericordioso que ele é? Você consegue ver o Senhor dos céus e da terra que está vivo para operar na sua vida? Pois Bartimeu pôde ver isso em Jesus. E eu preciso te dizer, Deus se importa com você. Ele está envolvido na sua situação. Deus te vê. Ele está passando a todo momento por você. Ele está passando a todo momento por mim. Talvez você, como aquele cego, esteja sentada lá do outro lado da estrada da vida. Sentada na poeira do fracasso, no pó da insegurança, no pó da infidelidade, no pó da mesmice, no pó da conformidade com o mundo, no pó da ansiedade, no pó da gula, no pó da preguiça, no pó da vida levada no piloto automático, no pó de uma vida que você tem hora que nem sabe o que você está fazendo aqui, no pó da vida de um casamento que às vezes pode estar afundando porque você não está fazendo da sua parte. E nós precisamos ser lembrada de que o nosso Deus, ele é cheio de misericórdia maravilhosa. Ele olha para as misérias do nosso coração. E podemos clamar a esse Deus para ele nos ajudar. Assim como o cego Bartimeu fez. Você tem pedido ajuda para quem? Quem você está pedindo ajuda realmente pode te ajudar? Nós estamos aqui, eu não sei qual é o horário que você consegue ouvir a jornada, mas eu consigo fazer sempre pela manhã antes de ir para o campo, viver as outras ações da vida que a gente precisa viver. E a cada dia que nós acordamos, na nossa didática, você vai ver no planner que tem a lista da gratidão. Nós aprendemos isso na Jornada da Gratidão, que também tem aqui no canal do YouTube. E nós fazemos a lista das 10 bênçãos e o convite é você agradecer, de preferência pela manhã. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina isso e nos conforta. No livro de Lamentações,
que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus te dá a oportunidade de acordar, viver, e Ele renova as misericórdias dele em nosso coração. Ele renova a misericórdia e a graça dele em favor daqueles que creem. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você tenha feito, não importa qual pecado você precisa confessar, toda manhã Deus renova sua misericórdia, sua graça em favor dos que creem. Se você crê, diz nesse momento: Senhor, eu creio. Então renova as misericórdias do Senhor na minha vida. Precisamos reconhecer que Cristo é o Messias, é Ele e ninguém mais que tem o poder de nos ajudar. Terceiro princípio que o cego Bartimeu nos ensina, para nós podermos nos apropriar do milagre que Deus tem para nós. Não se permita ser desencorajada. Uma coisa que Bartimeu compreendeu é que ele não devia se permitir ser desencorajado pela multidão. Olha que forte. No versículo 48, fala assim, muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Ai, gente do céu, é demais. A multidão, ela pode ser... Por isso que eu digo que o ambiente é um fator determinante. As pessoas com quem você escolhe conviver é um fator determinante no prosseguir da nossa vida. A multidão não conseguia ver Jesus se envolvendo com aquele homem cego. Por isso, eles achavam ele indigno. Mas eu acredito que Bartimeu, eu imagino, tá? No interior dele, ele buscava uma força tão grande que aquilo não se tornou um fator de impedimento. Ele estava mais preocupado com a cura dele do que se encaixar nos padrões de etiqueta das pessoas ao redor. E é dessa maneira que eu imagino que nós precisamos agir. Não podemos deixar que ninguém nos desanime de buscar o nosso milagre, de buscar viver as coisas que nós cremos que Deus deseja que a gente viva aqui. Não podemos deixar que ninguém nos impeça de chegar a Deus para receber a cura e a misericórdia de que precisamos. Não podemos. Sempre haverão pessoas incrédulas dizendo: a religião é apenas uma muleta para os fracos. Para que ir para a igreja? Porque eu já tenho Deus dentro de mim, dentro da minha casa. Você não precisa buscar Deus, você está no auge da sua vida. Para quê? Você já faz tanto. Que não sei. São tantos barulhos da multidão ao nosso ouvido, que se nós não prestarmos atenção, podemos estar dispersas e dando para esta multidão permissão para nos desencorajar e assim deixarmos de fazer aquilo que é necessário. Muitas vezes você vive uma vida de mesmice por sua única e exclusiva decisão, porque eu vou te afirmar algo: se tem uma vida que não é mesmice, é uma vida quando você decide anunciar a boa nova de Cristo. Quem se coloca à disposição aqui na terra para fazer o cumprimento do propósito de Deus, que é anunciar as boas novas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando testemunho da sua própria vida, não vive uma vida de mesmice. Não vive uma vida rotineira. Porque Deus, ele é imprevisível. Você sabe, a gente está vendo aí tantas coisas que a gente tem aprendido nessa jornada. O cristianismo, ele é dinâmico, o cristianismo, ele é um movimento. A todo dia acontecem coisas que você jamais... Mas se você está no piloto automático dando ouvido para a multidão, eu lamento em te dizer, você sim vive uma mesmice, aliás, vive um movimento de macaquinha, repetindo todas as coisas iguais que o mundo diz para você que tem que fazer. Gente, cristão, ele é autêntico. Cristão, ele tem identidade. Cristão, ele tem um movimento próprio, munido cada uma das habilidades que Deus dotou. Sabe, mesmice é ouvir a multidão, é dar ouvido para essa multidão.
Quando você aprender a rejeitar a opinião humana, você será capaz de ver Jesus passar e parar para te escutar. Enquanto nós estamos dando ouvido para a opinião humana, enquanto estamos dando ouvido para gurus, enquanto estamos dando ouvido para pessoas que não têm princípios e valores alinhados com aquele que nós precisamos acreditar que é o certo, que é o cristianismo, você será incapaz de fazer Jesus parar para te escutar. Incapaz. O que é uma pessoa incapaz? É aquela que é ausente da capacidade. Você será incompetente. O que é uma pessoa incompetente? É aquela pessoa que tem a ausência da competência necessária. Muitas vezes, você está cega para Jesus porque você está olhando exclusivamente o mundo. Cuidado. Quarto princípio. Clame por ele. Clame por ele. Clame por ele. No versículo 49, Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamem o cego. Jesus está te chamando. Maravilhosa. Vem até mim. Eu estou disposta. Eu estou disposto. Eu estou disposto a te ouvir. Jesus está dizendo isso para você. Chamem o cego. Jesus está falando o que para você? Eu estou disposto a te ouvir. Deus está disposto a deixar o que está fazendo para responder o grito interior de uma pessoa aflita. Você está aflita, maravilhosa? Clame por Jesus. Sempre que você quiser algo do Senhor, nós estamos aprendendo com o Bartimeu. Precisamos clamar de toda a nossa alma. Precisamos aprender a ser persistentes. Eu vou te dizer por aqui na jornada, se você olhar os vídeos, é impressionante, é impressionante. Às vezes por nível de desinteresse, por ausência de identificação, claro, mas nunca a quantidade que começa um projeto é a mesma quantidade das pessoas que concluem. Nunca. Por quê? Porque não somos persistentes. Não persistimos o suficiente. A intensidade do nosso clamor, ela será percebida no céu, mas isso precisa ser algo persistente. Ele chamou Jesus várias vezes, ele gritou Jesus, não foi só uma vez. Não foi só uma vez. Então, a intensidade do nosso clamor será percebida no céu. Bartimeu clamou cada vez mais alto. Eu sei que estás me ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Possivelmente você mora em um lugar maldito como ele morava, mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As circunstâncias de Bartimeu não definiu-o. Mas a vontade de ser curado, sim. A minha família é impura e corrompida, mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sou apenas um mendigo cego, mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei que não sou digno de estar diante do Senhor, mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei que sempre nunca fiz sempre a vontade do Senhor, mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei que eu não amo o meu próximo como deveria amar, mas Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus chamou. Mande chamar o cego. E chamou. E quando Jesus chama, agora aqui é sensacional. Aqui é sensacional. Jesus chama e o que ele faz? Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. O que você quer que eu faça por você? Ele faz uma pergunta. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Pode essa pergunta parecer uma pergunta estranha para fazer para um cego. Mas você precisa ter em mente que normalmente, o que o mendigo faz? Qual que é o trabalho do mendigo? Pedir esmola. Então, talvez, se ele pedir para ser curado, pode ficar ruim para os negócios dele. Os negócios dele podem ir até a falência. Então, em vez de nós pensarmos assim,
Muda, eu quero melhorar na minha vida financeira. Eu quero melhorar, sei lá, né? Alguma coisa assim, porque você pensa, nossa, mas é claro que ele quer ser curado da vista. É claro que ele quer, sim. Mas às vezes poderia vir uma resposta, porque às vezes a gente não olha para a nossa cura. Muitas vezes a gente olha para a nossa necessidade. É isso que eu estou tentando explicar. Muitas vezes a gente pede para Deus coisas, não cura. Compreende isso? Será que você consegue compreender o que eu estou te dizendo? Ele já não queria mais viver de esmola. Ele queria produzir. Ele queria trabalhar. Sabe o que ele queria? Transformação na vida dele. Ele queria conversão. Ele queria mudar de vida. Muitas vezes, o que nós pedimos? Pedidos egoístas. Nós queremos atender os nossos desejos, a gente barganha com Deus, a gente negocia com Jesus. Às vezes a gente quer só cura, no sentido de que se curar aquilo vai atender uma expectativa humana minha, um desejo humano meu. Por isso não é de admirar Jesus fazer esse tipo de pergunta. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui para mim hoje foi um choque. Eu falo hoje porque eu faço a jornada antes de falar com vocês, eu anoto, eu anoto tudo. E isso aqui tocou muito meu coração, era uma coisa que eu ainda não tinha percebido quanto à didática de pergunta de Jesus. Porque, gente, a maneira como nós respondemos as perguntas que nos são feitas revela onde está o nosso coração. A maneira como respondemos as perguntas que nos são feitas revela onde está o nosso coração. O coração do Bartimeu não estava em ter coisas, estava em querer uma mudança de vida. É forte, né? É muito forte. Olha isso para você ver. Quando você clama pelo poder de Deus, quando você clama por Ele, e quando você responde o que Ele te pergunta, ali revela o que está no nosso coração. Olha o quanto é revelador clamar pelo poder do nome de Jesus. Quinto princípio, livre-se da vida velha. É muito legal, não é? No versículo 50, fala assim: então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde estava Jesus. Então, aqui o que a gente aprende com Bartimeu? Nos tempos antigos, em todo o Oriente Médio, fazendo aqui uma pesquisa quando eu fui ver sobre a questão da capa, os mendigos usavam uma túnica feita de pelos de camelo. Isso era algo característico. Era uma túnica usada como uma proteção contra elementos da natureza. Quando o mendigo se sentava à beira da estrada, ele se cobria com uma túnica para manter-se fresco no sol e seco na chuva. Ou seja, a túnica, portanto, era uma marca registrada, era um símbolo visível do estilo de vida do mendigo. Então, quando disseram para Bartimeu que Jesus estava chamando por ele, tem bom ânimo, tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele jogou fora a marca registrada daquela vida momentânea. Antes de receber o milagre, ele jogou fora aquele histórico que ele desejava abandonar, que ele desejava não ter com ele mais. Ele jogou fora. Ele teve uma atitude de abandonar a marca registrada daquele estilo de vida que ele vivia. O que esse ato de Bartimeu representa para nós? Atitude de fé. Porque ele pensou assim, vai que não dá. Ele poderia ter pensado, vai que esse negócio não dá certo, gente, eu fico sem minha capa. Vai dar feio, hein? Vai dar feio. Eu acho que eu vou guardar essa capinha aqui, ou eu vou com a capa mesmo, porque se der boró e eu não ver, eu volto pro cantinho, cabecinha baixa com a minha capinha. Ele abandonou a túnica antes de ser curado. Isso é uma atitude de fé.
Fé é crer naquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que eu vou ser recompensada. Talvez fosse como se ele dissesse assim hoje. Hoje eu serei curado e não vou mais precisar desta túnica. Hoje eu deixo a minha vida velha e começo uma nova história. Maravilhosa? Concluindo. Hoje, eu e você precisamos saber que Jesus pode nos curar. Aleluia! Ele pode nos curar não só fisicamente, mas uma cura que é muito necessária, a cura espiritual. Para o tripé da maravilhosa está firme, que é a mente, o corpo e o espírito. Nós precisamos estar espiritualmente também nutrida e alimentada. E só tem uma nutrição que sustenta este pilar do espírito. É o poder que existe em Jesus para conosco. Eu quero te fazer um convite. Jogue fora a túnica que está te impedindo de alcançar o milagre. Venha Jesus, venha receber o milagre que Ele tem para você. Venha receber esta vida nova em Cristo, esta nova história. E aí, qual é a mensagem de Deus para mim e para você hoje? É refletir. Reflita nessa pergunta durante o dia, durante o final de semana, porque agora nós vamos nos encontrar somente no nosso próximo dia. Nós temos um intervalo, se você está ouvindo agora, essa jornada ela é realizada nos dias úteis de segunda a sexta. Então, sábado e o domingo não tem a entrega do conteúdo, mas quando terminar vai ficar um conteúdo subsequente. Então, hoje, coincidentemente, no momento em que nós estamos estudando, é uma sexta-feira. Então, reflita durante o final de semana. Qual está sendo a sua atitude de fé? Ou qual túnica você tem que jogar fora, que você tem que abandonar, que você não está conseguindo e está te impedindo de dar passos? Reflita sobre isso. Reflita. E a frase fortalecedora que vai nortear hoje a gente é essa aqui. Cuidado. A opinião humana pode te afastar das coisas de Deus e te impedir de se apropriar dos seus milagres. Cuidado. A opinião humana pode te afastar das coisas de Deus e te impedir de se apropriar dos seus milagres. Vamos orar juntas? Pai, nós queremos nesse momento te agradecer. Isso mesmo, Senhor, nós queremos te agradecer. Sou feliz e grata hoje pelo dom da vida, por estar viva, por estar com saúde. Sou feliz e grata pela minha audição, pela minha visão, por todos os sentidos, por fisicamente o Senhor ter me feito numa condição perfeita. Pai, eu sou feliz e grata hoje por todas as tecnologias, por todos os recursos, por todas as oportunidades. Quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque hoje o Senhor tira a cegueira dos meus olhos e me faz ser uma mulher que enxerga a oportunidade, ao invés de ficar focada no problema. O Senhor me ensina a focar na solução. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, porque hoje o Senhor me ensinou o que é reconhecer o Senhor como Cristo. O Senhor é o Messias, o Senhor é o meu Senhor. Declare isso. Jesus, eu declaro o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer, porque mais uma vez hoje o Senhor estimula em cada uma de nós aqui nesta sala a virtude da coragem. Nos desencorajando, Senhor Jesus, de continuar na vida velha e nos dando a coragem de viver a vida nova em Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Pai, eu quero te louvar porque hoje eu clamo pelo teu nome. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Tende piedade das minhas misérias, do meu pecado, das minhas falhas, do meu egoísmo, do meu orgulho. Pai, eu te peço perdão e misericórdia por todos os meus pecados. Livra-me da vida velha. Aquela túnica. Senhor, se eu ainda não consigo enxergar qual túnica eu preciso abandonar, mostra-me para mim. Mostra-me, revela-me. Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade de ação. Me revela.
Qual atitude de fé eu ainda preciso ter para dar um passo adiante do milagre? Qual túnica eu preciso abandonar que eu não estou abandonando ainda para dar um passo adiante da minha evolução espiritual, da minha maturidade espiritual? Eu preciso. Oh, Pai, obrigada. Glórias e louvores seja dado a teu santo nome. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, tende piedade de nós. Muito bem, que bênção. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E quando terminar a jornada, você desligar esse vídeo, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria intercedendo por esse projeto. Você é uma intercessora deste projeto. Lembre-se disso. E se for possível, visite também o meu Instagram. Vai lá na frase fortalecedora da jornada, faça um comentário. Eu clamo mesmo, porque essas ações... Gente, hoje eu tenho muita clareza. Deus tem me preparado para isso. Nós precisamos alcançar mais vidas. Não podemos perder vidas para o mundo. Precisamos ganhar vidas e almas para Jesus. Primeiro, mantendo a nossa ganha. E segundo, trabalhando para Jesus. E esse volume, fazer com que as pessoas saibam, o volume às vezes é uma vida, viu? Uma vida. E eu conto com você. E também aqui na live, se você puder deixar o seu comentário e digitar a frase fortalecedora. Eu sempre digito a frase fortalecedora. É só você dar Ctrl+C, Ctrl+V e tá tudo bem e tá tudo certo. Ótimo dia, Deus te abençoe. Nos encontramos na Santa Eucaristia e até o nosso próximo dia.